Boa noite a todos. Boa noite a todos aqui presentes. Iniciamos mais uma live, mais uma semana cumprida, caminhada. Agradecemos a presença de todos que vieram aqui, mesmo diante dessa chuvinha gostosa. Todos que estão em casa, aconchegados às suas famílias. Agradecemos a sua oportunidade. Antes de iniciarmos, alguns recadinhos bem rápidos, como de costume. Em relação às nossas redes sociais, pedimos que sigam as redes sociais, nosso Instagram, nossa página, estamos quase chegando a 1000 inscritos, nosso YouTube, que não está tanto assim, mas estamos lá, não vamos desistir, por favor, e nosso Facebook, que postamos todo dia, a gente tem postagem lá. Então, qualquer informação, que geralmente muita gente vem perguntar no bate-papo, né? No Messenger lá. Perguntar as coisas. Às vezes está na nossa página, tá? Tá no nosso story. Então, dá uma caçada lá, é gostoso, ver todas as postagens, informações. Tudo que vocês precisarem é só procurar lá. Não quer dizer que não possa perguntar no Messenger, tá? Por favor, pergunte. Mas também dá uma caçada lá, que às vezes a gente dá curtida, coisas assim que a gente nem sabia que tem na nossa casa, tá? Então dá uma caçada, dá uma curtida, que aí se relaciona com as atividades da casa, certo? Outro lembrete é o quê? São os estudos livres que estão acontecendo todas as terças, tá? Das 20 às 21. Os links são postados todas as terças, na parte da manhã ou da tarde. Tem lá o cartaz, a gente coloca para tal lembrete e o link está logo em cima. Clicou, já entra na sala e já está o desenvolvimento dos estudos, tá? Não é um curso igual o EJA em relação de ter aquela coisa fiel de toda vez e ter uma continuidade de temas. Por isso se chama livre. Então não fica nessa coisa na cabeça de medo de tipo, ai meu Deus, eu não vou saber o que está falando, não vou saber o que está acontecendo. Não tem nada disso. Pode entrar, pode perguntar um monte de coisa, tem dúvida, não tenha medo, tá? Esses são os recadinhos iniciais. Agora nós vamos nossa prece e nos preparar para a palestra de hoje, certo? Cada um da sua maneira, respirando fundo, sentindo aquele conforto, a presença do nosso Pai Maior, nessa alegria de mais um dia, sentindo os nossos mentores que estão no nosso caminho, a nos auxiliar, acalmando nosso coração e nossa mente, e abrindo-os para receber todo o acalanto, toda a orientação e os ensinamentos do Mestre Jesus. Que seja como um abraço e seja iluminado e belo como um campo de flores. E nessas flores que estamos imaginando, em seu aroma, a nos envolver e nos direcionar e seduzir no caminho do Evangelho. Que possamos, dessa maneira, abraçar o nosso palestrante Ricardo, que falará sobre hoje um tema importante, sobre a perfeição. Agradecemos a oportunidade e que possamos nos concentrar em suas palavras e a transmissão do conhecimento que vem nos trazer. Gratidão hoje e sempre. Obrigado, Gabi. Boa noite a todos presentes aqui. Boa noite aos companheiros que nos assistem via Facebook. Com muita alegria que a gente começa mais uma palestra, mais uma oportunidade da gente conversar sobre o Evangelho de Jesus, que tem confortado milhares de pessoas no decorrer desses milênios todos, né? Transportando aquelas situações mais difíceis, para que o fardo de cada um de nós fique mais leve. Hoje nós vamos conversar, o tema selecionado para a gente aqui foi a busca da perfeição. Esse tema é baseado numa recomendação que Jesus faz no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, mais precisamente, né, o primeiro capítulo do Sermão do Monte, versículo 48, onde Jesus faz uma série de recomendações, né? O Sermão do Monte, para quem já está habituado aos conceitos da Bíblia, a Bíblia sabe que ali tem recomendações precisas de conduta, de como a gente pode se tornar pessoas melhores, mais felizes, levar uma vida mais leve. E uma das recomendações de Jesus, em especial no versículo 48, é essa: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E a gente já pegando talvez
a grosso modo, pegando literalmente essa recomendação de Jesus, parece que ela soa um pouco confusa para a gente. Porque Jesus diz para que a gente busque uma perfeição como Deus é perfeito. Mas se nós nos tornássemos perfeitos como Deus, logo nós também seríamos Deus. Então Deus deixaria de ser com todos aqueles atributos no nível máximo. Ele diria que nós, né, seríamos igual a Ele. Então é preciso separar um pouquinho a ideia principal de Jesus. E Kardec faz isso muito bem no capítulo Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Kardec faz uma explicação dizendo que, de fato, é possível que a gente chegue a essa perfeição, mas é uma perfeição relativa e não uma perfeição absoluta como a de Deus. Então ele já faz uma pequena explicação para a gente. Aliás, uma grande explicação, né? Não pequena. E depois, em vários momentos, Jesus diz que é preciso, que a gente deve buscar essa perfeição, porque é ela que vai nos conduzir, né? Essa busca da perfeição é que vai nos conduzir a um estado de felicidade, de leveza espiritual, que de certa forma é aquilo que todos nós buscamos, né? É uma felicidade plena que vai vir junto com essa perfeição relativa. Jesus diz também que para que a gente busque essa perfeição, a gente tem que agir diferente da maioria das pessoas. O que Jesus quer dizer no versículo anterior a esse, né, no versículo 47 ainda do capítulo 5 de Mateus? Jesus fala sobre o comportamento e diz para a gente que a gente tem que fazer diferente do que a maioria das pessoas fazem. Então já é um alerta para que é preciso sair do comum para buscar essa perfeição. Mas a gente vai desenvolver isso no decorrer da nossa conversa de hoje. Nós temos então aqui para os presentes, para vocês que estão nos assistindo online, 3 notícias básicas sobre as perfeições, sobre a perfeição. Uma boa, tá? Uma ruim e uma neutra. Começamos pela ruim, né? Sempre melhor começar pela ruim. Então, uma notícia ruim sobre a perfeição: ela vai demorar. Uma notícia boa sobre a perfeição: nós vamos chegar lá, não é? Esse é um determinismo. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos tornar espírito perfeito. Terceira, que é neutra, só depende de nós. E aí fica essa coisa: isso é bom ou é ruim só depender da gente? Porque depender da gente, e sabendo que somos espíritos imortais, essa perfeição pode demorar um bocadão ou só um bocado. Por que ela demora tanto? Nós também vamos conversar um pouquinho. Então a gente pede para vocês que estão nos assistindo via Facebook que não desliguem, não rolem o feed para ficar vendo outras coisas, né, Gabi? Que não seja necessário, profundamente espiritual. Fujam dessas coisas triviais e sigam com a gente aqui, né, Gabi? Mas vocês que estão aqui presencialmente, ou o pessoal que está assistindo via Facebook, talvez esteja um pouco decepcionado com o que a gente está desenvolvendo nesse momento. Vou explicar. Talvez alguém esteja nesse momento assistindo a palestra com o coração aflito, as coisas não têm funcionado bem, e talvez esteja pensando: puxa, hoje na verdade eu não queria falar sobre evolução espiritual, eu não queria falar sobre o que eu vou me tornar daqui 1 milênio, ou 2, ou 10 milênios, ou sei lá quanto tempo. Eu queria falar sobre uma cura, porque eu estou doente espiritualmente, eu estou desequilibrado, eu estou com uma certa dificuldade para tocar minha vida, e esse assunto talvez de evolução espiritual, eu até gosto, me interesso, mas não nesse momento. E a gente vai vendo que, de certa forma, a gente precisa parar um pouquinho e se perguntar, né? Quem aqui está passando nesse momento por um processo de dor? Por um processo de que o coração está machucado, de que as coisas não têm funcionado muito? Talvez se fizéssemos uma enquete aqui com os nossos presentes, a maioria levantaria a mão, né? Porque sempre tem alguma coisa aqui dentro da gente que está incomodando. Sempre tem algo que a gente diria: puxa, minha vida até que é boa, né? Eu me sinto culpado muitas vezes por ser ingrato, por estar reclamando com gente que está sofrendo muito mais do que eu, mas ainda assim eu não consigo virar a página, eu não consigo ser plenamente feliz. Eu estou num processo de dor. Talvez a gente esteja se questionando nesse momento, pensando nisso nesse momento. E aí poderíamos
estender essa questão e fazer uma outra pergunta. Qual de nós nesse momento não está nesse processo? Talvez se fizéssemos invertido essa pergunta, veríamos que poucas pessoas não estão enfrentando esse processo de dor. Mas se a maioria das pessoas que estão aqui, nesse planeta que os espíritas gostam, né? Nós espíritas gostamos tanto de falar, um planeta de provas e expiação, um planeta onde a gente, na teoria, sofre muito mais do que é feliz. Por que tanto sofrimento? Por que Deus permite, né, que a gente sofra? Por que Deus permite que exista tanta dor em todo local, em todo momento? E aí é preciso, talvez, aprofundar um pouquinho mais nessa questão e entender que a proposta de Deus a nosso respeito não é machucar. A dor não vem como um processo punitivo. A gente deveria observar a dor. É claro que existem processos de expiação, né, como punição, complexos, mas na maioria das vezes aquilo que nós estamos passando não precisa ser visto como um processo de punição de Deus a nosso respeito, mas um processo profundamente educativo, onde Deus só se utiliza da ferramenta dor quando todas as outras alternativas não deram resultado para o nosso espírito rebelde. Vamos tentar explicar isso através de uma ilustração. Imaginemos que eu pegasse nesse momento uma vela, colocasse uma vela aqui mais ou menos e acendesse essa vela. A chama dela está aqui. E de repente nessa vela eu coloco o meu dedo no fogo aqui. O que iria acontecer? Rapidamente eu iria queimar o meu dedo, não é isso? E eu iria rapidamente tirar o meu dedo. Tá? O que a dor da queimadura está me mostrando nesse momento? Ali não é o lugar para eu ficar. Ali não é o que está funcionando nesse momento. Então a dor, essa dor que a gente reclama e que não gosta de sentir, ela pode servir como um alerta precioso para a gente, para começar a rever posturas, rever prioridades. Então ela não precisa ser propriamente vista como uma punição de Deus, mas um método profundamente educativo, como Deus dissesse: olha, sai daqui e caminha por outro caminho, que esse não é o caminho adequado para você. Pode ser isso com grandes movimentos dentro da nossa vida? Pode ser. Mas pode ser às vezes com coisas simples também. Uma certa aflição, uma certa inconformação, é o nosso eu imortal muitas vezes sinalizando para a gente que aquele não é o caminho propício à nossa evolução espiritual. Então quando a gente fala aqui sobre essa busca da perfeição, é importante a gente ressaltar que a gente, nesse processo de buscar a perfeição, nesse processo de tentar evoluir, o nosso espírito vai meio que se curando nesse processo todo. Não é preciso chegar ao final para o nosso espírito estar curado. A simples busca por algo diferente já vai curando e acalmando as nossas aflições, as nossas ansiedades, o nosso espírito. Então, para isso, quando a gente fica pensando assim: ah, mas o Ricardo está falando sobre perfeição, e ele disse agora há pouco que uma má notícia sobre a perfeição é que ela vai demorar, né? Então, puxa, mas é um caminho tão longo, parece uma realidade tão distante para mim. A gente vai se apropriar de uma frase que circula na internet, de um autor desconhecido, que ele diz assim: o primeiro passo não te leva para onde você quer ir, mas te tira de onde você está. Então, às vezes você só precisa começar a sair dessa situação aflitiva em que você se encontra, tá? Então vamos lá. Podemos falar então agora sobre o nosso tema? Fizemos a introdução, Gabi? Temos tema? Temos tempo? Então tá bom. Então vamos lá. Se é interessante essa busca da perfeição, nós vamos falar então as vantagens da busca da perfeição. Porque a gente, como um espírito de certa forma imaturo, um espírito um pouco interesseiro, né, talvez a gente fique pensando: tá, eu vou buscar evoluir, mas o que isso vai me trazer de benefício? O que vai resolver meu problema agora? Então vamos lá, vamos tentar listar aqui as vantagens imediatas da gente buscar ser um espírito mais evoluído nesse momento. Para isso nós vamos usar de uma informação que está contida no livro Céu e Inferno, também um livro da codificação, que Kardec desenvolveu de uma forma muito, muito brilhante. É um livro muito interessante que demonstra de fato a justiça divina
aos olhos do Espiritismo, né? Mostrando as regras, como que as coisas funcionam. E nesse livro Céu e Inferno, ele é dividido basicamente em duas partes. A primeira parte é bastante teoria sobre o céu e o inferno, sobre purgatório, sobre anjos, sobre demônios, sobre se dói ou não dói morrer, sobre o que vai acontecer com a gente, sobre a vida futura. E ele vai mostrando através de profundas observações e desenvolvendo toda essa teoria, né, segundo tudo aquilo que ele observou quando foi estudar, né, sobre os fenômenos espíritas. E depois dessa primeira parte, a segunda parte trata sobre os exemplos. Então, como é que Kardec fez? Fazia evocação de determinados espíritos, e nessa evocação, espíritos de diferentes graus evolutivos, de diferentes estados, né, emocionais, estados evolutivos lá no mundo espiritual. Ele fazia uma conversa com esses espíritos e dizia: tá, você fez isso na vida, e como é que está agora na vida espiritual? E os espíritos iam contando aquilo que eles eram, e depois da morte o que aconteceu com eles. Então Kardec foi fazendo uma profunda observação de como funcionava esse sistema da lei de Deus, como funcionava a misericórdia divina, como funcionava, né, todas essas regras. E baseado na observação dessas regras, ele desenvolve um capítulo no livro Céu e Inferno que se chama o Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos, onde Kardec vai listando como é que funcionava essas leis divinas para os espíritos. Por que a gente está contando tudo isso? Porque baseado nessa informação que Kardec nos traz, nós já temos a resposta que a gente precisa de como é vantajoso buscar ser um espírito evoluído. Vou ilustrar agora. No artigo 2º, dos 33 artigos, no artigo 2º, Kardec escreve o seguinte: a felicidade perfeita está ligada à perfeição. Isso é fato, né? Então você vai ser feliz pleno, plenamente feliz, quando você atingir determinada perfeição. Beleza. Mas ele continua assim: ou seja, a purificação completa do seu espírito. E ele diz assim: toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e uma privação de contentamento. O que ele está dizendo? Que toda vez que o teu espírito tem determinada imperfeição, você acaba sofrendo por conta dessa imperfeição. Logo depois, no artigo 3º, na explicação desse código, também no artigo 3º, Kardec diz assim: a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que aquela que tem 3. E aí ele faz um paralelo com doenças. É a mesma coisa de uma pessoa que tem 10 doenças, é evidente que ele sofre mais do que aquela pessoa que só tem uma ou que não tem nenhuma. Não parece mais óbvio no meio de todo esse processo? Então o que Kardec está dizendo? Quanto mais imperfeição você tiver, mais infeliz você vai ser. Vamos tentar ilustrar também esse processo. Vamos imaginar uma imperfeição. Então vamos lá. Uma pessoa que é orgulhosa. É uma imperfeição. O orgulho é uma imperfeição, não é? Uma das maiores. Essa pessoa por si só, por o fato dela ser orgulhosa, ela já não sofre o suficiente? A gente conhece gente que é orgulhosa? Né? Geralmente quem é orgulhoso nunca se vê como orgulhoso, né? Ele diz que os outros são orgulhosos e que vira e mexe procuram humilhá-lo. Então toda vez que alguém diz assim: olha, eu estava em tal lugar e fulano tentou me humilhar, na origem muitas vezes a gente vai ver que essa é uma pessoa orgulhosa. Mas por que o orgulhoso por si só já sofre? Porque todo momento ele vai ver situações, ou vai sentir, ou vai perceber dentro da própria perspectiva dele, situações que ele acha que as pessoas queiram rebaixá-lo. Então ele sofre por si só. Outra situação, por exemplo, uma pessoa que é invejosa. O invejoso, a inveja também é uma imperfeição, não é uma imperfeição? Ela sofre também sendo invejosa? É evidente que sofre. Como é que o invejoso sofre? Ele faz tudo o que ele acha que ele tem que fazer e ele não consegue ter paz no seu coração, porque onde ele olha tem pessoas que vão se dando bem, e é natural que assim seja, e ele acha que o outro se dá bem nunca é justo, e que ele se esforça muito mais, mas não tem o resultado do outro. Por si só já não é uma carga de sofrimento muito grande? A gente vai listando todas as imperfeições. A gente vai, o avarento, por exemplo, né, aquele apego às coisas materiais, toda hora ele está assim, não consegue ter sossego, ter paz, sempre acha que estão tramando para pegar as coisas dele. É uma imperfeição que vai trazendo sofrimento. Então, à medida que a gente vai se esforçando para eliminar
essas imperfeições, nos tornando pessoas mais espiritualizadas. E aí nós estamos falando de não propriamente espíritas, mas, né, deixando essas influências materiais para depois. Quando a gente vai se tornando pessoas mais espiritualizadas, a gente vai eliminando essas imperfeições ou deixando elas mais brandas e vai ficando mais fácil. E aí Kardec continua, né? Da mesma forma como toda qualidade adquirida é uma causa de contentamento. Então tudo aquilo que a gente se esforçar para adquirir vai trazendo felicidade. Por exemplo, se a gente começa a desenvolver a tolerância, então vamos lá, dentro dessa proposta de ser um espírito diferente, eu vou começar a ser mais tolerante com as pessoas. Vai melhorando já a nossa vida? Sim, não, mais ou menos. Vocês não estão vendo, o pessoal da internet não está vendo, mas aqui não está com muita convicção, né? A gente espera nos chats que tenham mais convicção, né? Não vai mudando? Não é isso? Então o que vai mudando? Se eu desenvolvo a tolerância, muda o quê? Eu começo a ver as pessoas de uma maneira diferente, meus relacionamentos melhoram. Eu vou tentar, com uma história que aconteceu recentemente, compartilhar com vocês como a vida pode ficar mais fácil. No final de semana passado, estava eu com meus pequenos no carro, tudo, e a gente estava dirigindo, tá? Eu, né? Estava dirigindo. E eles do lado. E aí, às vezes a gente não está muito vigilante como deveria e solta, né, algum comentário ou solta um certo desequilíbrio no trânsito, né? Mas é difícil contentar a gente quando a gente está dirigindo, né? Porque se a gente for analisar, a gente nunca está satisfeito com a postura dos outros motoristas. Vocês concordam com a gente? Aí, ó, tem gente que agora está concordando. Se alguém está muito devagar do nosso lado, a gente se irrita porque fulano está muito devagar. E se alguém passa muito rápido também do nosso lado, a gente se irrita porque a gente fala que ele é irresponsável. Então assim, é quase impossível agradar a gente no trânsito. E aconteceu que eu estava em vigilante nesse momento, e aí eu queria entrar na rodovia, estava com uma certa dificuldade, e os meus pequenos notaram, né, a minha irritação, tá? Muito maior do que precisava, na verdade, né? A gente tem que confessar aqui na frente. E aí meu pequeno lá com 9 anos disse assim: pai, eu queria te dar uma sugestão, né, com relação ao trânsito. Que tal para você se acalmar um pouco mais no trânsito, você não começar a observar, né, o trânsito de uma certa forma? Nessas palavras ele diz: por que você não observa o trânsito sob o ponto de vista dos outros motoristas? Aí eu comecei, né? Porque, por exemplo, esse que você reclamou que ele não te deu passagem para entrar, de repente ele estava com mais pressa, ou estava com alguma emergência, e aí a gente começou a ficar um pouco envergonhado, né? Porque não é fácil a gente tomar uma lição assim, né? E aí a gente começa a pensar, né? Se colocar no lugar do outro. Também é um exercício que a gente pode fazer. É uma postura que Jesus aplicava muito, né? Ele entendia, né? Ele estava num outro patamar, mas ainda assim ele se colocava no ponto de vista daquele que estava sofrendo, daquela outra pessoa, para entender de fato como aquilo se processava e, de certa forma, gerar essa questão da empatia. Então, quando a gente vai desenvolvendo essa tolerância, quando a gente vai desenvolvendo outras virtudes como o otimismo, por exemplo, a vida por si só vai ficando mais leve. E aí vai aliviando essa carga negativa que a gente vai carregando muitas vezes, que vai gerando esse sofrimento, essas aflições, essas crises que a gente vai carregando durante tanto tempo. Evoluir é um processo fácil? É evidente que não. Muito pelo contrário, é uma coisa muito difícil. Mas por que é tão difícil para a gente evoluir? Então nós linkamos aqui algumas situações, são 412, né, mais ou menos, de por que é tão difícil evoluir. Brincadeira, não desliguem, né, Gabi? E aí a gente foi linkando algumas situações que faz com que a evolução seja mais difícil para a gente. Primeira razão de ser tão difícil para o nosso espírito evoluir é entender que nós somos espíritos que não começamos nessa existência. Espíritos imortais, espíritos que tivemos incontáveis existências. Sei lá, quantas existências nós tivemos? Mais de 10? Mais, né? Mais de 100? Mais de 100, né, Lúcio? Mais de 1000? Talvez mais de 1000. Então, quantas existências nós não tivemos? Quantos hábitos nós não adquirimos em cada existência dessa? Quantas manias, coisas milenares que estão impregnados dentro do nosso psiquismo, do nosso eu, e que de fato não é simples se alterar.
Não é um esforço de uma semana, de um mês, de um ano, porque está com a gente há muito tempo. Mas esses hábitos também, eles podem ser observados sob vários aspectos. Primeiro, que o hábito por si só é uma coisa positiva. Um mecanismo que o nosso cérebro, o nosso espírito utiliza para que a gente faça as coisas de maneira mais natural. Então são hábitos, por exemplo, amarrar o cadarço. É um hábito que a gente não precisa pensar muito para amarrar o cadarço. No começo sim, né? Quando a gente é criança, mas para a gente ilustrar isso, são hábitos, a gente vai fazendo, a gente consegue comer e conversar, a gente consegue dirigir e de repente tá conversando também com alguém que está do nosso lado. Nós não precisamos de grandes recursos para descascar uma banana. São coisas assim, são hábitos que a gente vai fazendo e que soam muito natural para a gente, de uma maneira muito tranquila. Então os hábitos são mecanismos que o nosso espírito tem, que o nosso cérebro tem, que é para fazer com que a gente gaste menos energia e que guarde essa atenção, esse foco para outras coisas novas e mais importantes do que aquilo que a gente já estava habituado a fazer. O grande problema do hábito é quando a gente vai querer alterar aqueles que são inconvenientes. Então, por exemplo, eu tenho um certo hábito que é me irritar com muita facilidade quando eu sou contrariado. Esse hábito pode ter sido criado pelo meu espírito, não agora, mas ser uma tendência lá atrás. E que isso funcionava muito bem lá atrás, na época de muita violência, onde era a lei do mais forte imperando. Então tudo naquela época eu resolvia no grito, resolvia na agressividade. E pode ter funcionado, só que agora já não funciona mais. E é um hábito que eu preciso mudar. E daí a gente poderia outros hábitos também. Um hábito de ser mais precavido, e que eu errei esse excesso de precaução e eu acabei me tornando uma pessoa pessimista, por exemplo. Então, eu sempre estou com o pé atrás, eu sempre tenho receio de que as coisas não estejam certas. Então você vai desenvolvendo aquele hábito pessimista, que te faz uma pessoa amarga, uma pessoa de difícil convivência. E são vários hábitos que a gente vai desenvolvendo e que é preciso que a gente altere esses hábitos, mas demanda esforço, porque eles estavam arraigados lá atrás. Então uma das razões da dificuldade em evoluir é alterar hábitos que estão tão fortes dentro da gente. É possível alterar? É possível alterar. Olha o que o benfeitor Emmanuel coloca para a gente no livro Deus Conosco. Não nos esqueçamos de que o passado fala em voz alta no presente. O hoje é o prosseguimento do ontem, tanto quanto o amanhã será a continuação do nosso hoje. Então, as vidas, Kardec também fala muito isso no livro Céu e Inferno, né? As vidas são assim, interligadas. Não existe aqui, acabou. O ontem está falando muito forte em nós. Então é uma razão para a gente estar atento com relação a isso. A segunda razão que faz com que a evolução seja tão difícil para a gente é um processo de frustração que é muito natural para a gente. Então assim, eu escuto hoje, escuto o Evangelho de Jesus, eu saio daqui renovado, eu estou escutando nesse momento, eu estou cheio de esperanças. E aí eu começo a desenvolver o meu roteiro de evolução espiritual. Puxa, eu ouvi uma palestra assim, eu abri o Evangelho de Jesus e ele estava recomendando um monte de coisa legal, eu acho que eu vou começar a aplicar isso na minha vida. E aí a gente começa a aplicar, mas a gente ainda não tem a prática da aplicação do Evangelho. É uma coisa que a gente está começando. E aí no meio dessa prática da aplicação do Evangelho, alguma coisa dá errada nesse processo. Ou não temos a receptividade das outras pessoas que a gente achava que merecia ter, ou no meio disso a gente acabou falhando e voltando para os velhos hábitos, e aí essa frustração começa a bater forte dentro da gente. E a gente fala, puxa, não tem jeito, eu tentei, olha, eu até me esforcei para mudar, mas eu sou fraco, eu não consigo, Deus me fez assim. E aí a gente vai dando uma série de desculpas, né, para essa frustração, para não evoluir, para não buscar ser um espírito melhor. E ai de quem fale pra gente, por exemplo, mas Jesus orientou isso. Aí a gente, no auge da irritação, diz assim, mas Jesus era Jesus. Jesus era um espírito perfeito, né? Nesse processo de frustração. Então, o que acontece nesse processo de frustração? A gente vai culpando uma série de situações, se coloca como fraco e não faz. No livro Missionários da Luz, o benfeitor Alexandre narrava, né, no dia a dia, um trabalho que ele fazia como mentor de uma casa espírita, um trabalho que ele fazia de acompanhamento dos trabalhadores da própria casa, né? E ele notava que semana após semana, depois dos grupos de trabalho, depois das reuniões evangélicas, ele via que
os trabalhadores encarnados mesmo do grupo se sentiam muito motivados a serem pessoas melhores. Quem é trabalhador que nos escuta hoje, quem frequenta uma casa espírita há mais tempo, sabe do que eu estou dizendo, né? A gente começa a frequentar, a gente chega muitas vezes no dia, um pouco antes da palestra, da reunião mediúnica, do encontro, a gente chega às vezes meio quebrado, cansado, mas aí ouvindo uma palavra de renovação, a gente começa a ter um novo ânimo espiritual, né? Mais fôlego, e a gente diz assim, não, agora eu acho que eu vou conseguir ser diferente. E a gente sai, e minutos depois parece que o desânimo começa a apossar o nosso coração de novo. E olha que isso não é uma novidade. Nesse livro Missionários da Luz, acontecia a mesma coisa com os trabalhadores dessa casa. E olha que o benfeitor, o mentor da casa, o Alexandre, diz com relação a esse comportamento. Ele dizia assim, numa frase um pouquinho mais longa, ele dizia assim, que há 9 anos ele trabalhava com aquele grupo, conhecendo cada membro daquele, e ele diz assim, o problema desses nossos amigos trabalhadores não é de entusiasmo, e sim de persistência. Olha o recado preciso que ele dá para a gente. A gente até se entusiasma para ser pessoas diferentes, mas é preciso persistir em fazer. Mesmo quando tudo parece dar errado, persiste ainda mais em ser um espírito diferente, em sair da média, em buscar ser um cristão, fazer diferença na vida das pessoas. Essa persistência é importante. A terceira razão porque é tão difícil a gente evoluir é a própria influência espiritual inferior. André Luiz, nos livros que contam bastante sobre o mundo espiritual, diz assim, quando a gente está andando na rua e está no nosso normal, vamos dizer assim, o nosso normal infelizmente ainda é um padrão vibratório um pouquinho mais baixo, a gente vai passando muitas vezes despercebido por outros espíritos, por espíritos das sombras, uma série de situações assim. Mas quando a gente começa a ter desejos de mudança, de renovação, desejo de ser pessoas melhores, André Luiz diz que o nosso perispírito, nosso corpo perispiritual começa a emitir uma luminosidade diferente. E essa luzinha diferente que acende do nosso perispírito é facilmente perceptível pelos outros espíritos, sejam eles bons espíritos ou sejam maus espíritos. E aí o que ele diz? Geralmente, quando a gente começa a vibrar de uma maneira diferente, a gente começa a iluminar o nosso espírito, e aí somos alvo da atenção de espíritos inferiores que não desejam a nossa renovação. E aí começamos a sofrer uma certa influência espiritual inferior, dizendo pra gente, volta a ser o que você era, isso é besteira, o que você está fazendo, não está melhorando nada, as pessoas não dão valor, são tudo influências espirituais negativas que brecam essa nossa iniciativa para mudança. Então o que acontece? Você começa a sofrer de certa forma um assédio espiritual por tentar mudar. Isso é muito comum agora em momento da pandemia, que nossa casa está fechada, mas compartilhando com vocês o que a gente sempre vê aqui, era assim, as pessoas vinham até a casa, buscavam atendimento fraterno, começavam a assistência espiritual com passe, com a mudança de pensamento, com a renovação mental. Não raro elas procuravam a gente semanas depois dizendo assim, olha Ricardo, ou o pessoal que trabalhava aqui também, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que desde que eu vim aqui, ao invés das coisas melhorarem para mim, pioram. E a gente sempre dizia, é muito comum no começo de todo esse processo, até por conta, além de reorganizar toda a sua casa mental, essa influência negativa. Então a gente está listando hábitos milenares, frustração, influência espiritual inferior. Isso faz da evolução um processo quase que impossível, né? Mas para a gente finalizar, a gente vai mostrar aqui que não é impossível esse processo, tá? Para que a gente não fique com essa carga negativa dizendo, nossa, Ricardo só deu uma notícia sobre evolução. Nós queríamos terminar com um trecho da parábola do filho pródigo, tá? E fazer um paralelo para que a gente entenda essa questão da evolução. Todo mundo conhece a história do filho pródigo, daquele que pede para o pai a parte da herança, vai embora, gasta todo o dinheiro, fica na miséria e de repente, no auge do sofrimento, ele decide caminhar de novo para o pai, né? Então, ele cai em si, né? Se levanta e vai para o pai. E aí os versículos são assim: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe viu o seu pai, e se moveu viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho disse ao pai, pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. É só esse trechinho que a gente vai pegar para a gente finalizar. Quando a gente cai em si, quando a gente já está cansado de sofrer nas lutas da vida, é o momento do nosso espírito muitas vezes cair em si, buscar essa renovação. E quando a gente decide caminhar para a casa do Pai, que é fazer o movimento da busca, da evolução, Jesus é muito claro dizendo assim: quando a gente está longe ainda, o Pai percebe que a gente está indo para casa e vem ao nosso encontro. Do mesmo jeito que nós somos muitas vezes influenciados negativamente, a gente vê o amor de Deus vindo ao nosso encontro quando a gente decide caminhar para o Pai, que simboliza essa evolução espiritual. E olha o que ele continua: o Pai vem, abraça, beija, fica feliz pelo fato da gente estar buscando essa evolução espiritual e diz para os outros: olha, dá a melhor roupa, põe anel na mão do meu filho e sandália nos pés. Tem todo um simbolismo, por questão de tempo a gente não vai conversar nesses detalhes, mas o que a gente está dizendo é assim: quando você decide buscar a casa do Pai, quando você decide evoluir, Deus por si só já vai te cercando de ferramentas para que você possa seguir com essa evolução. Sandálias, roupas, o anel, são tudo objetos materiais, mas que tem um grande simbolismo, mostrando que talvez a gente não tenha aquilo que a gente quer, mas a gente vai sempre ter aquilo que a gente precisa quando está em conformidade com Deus. Obrigado pela paciência, vocês em casa, obrigado ao público aqui, e que a gente possa ter uma vida bem cristã. Muita paz a todos. Agradecidos ao nosso amigo Ricardo pela palestra, que nos abraçou bastante, nos banhou de muito ânimo e coragem para seguir. Agradecemos aí um espacinho bem carinhoso por todos que comentam durante a live, mostra a sua opinião, conta a sua história. A gente ouve sim, e obviamente o palestrante sempre vai ler depois e comentar, responder e conversar, que é o mais importante. Com uma gratidão que a gente tem aqui pelos olhares presentes a iluminar ao palestrante e a todos nós, tá? Nós vamos dividir em duas partes, como sempre. Primeiramente, fazendo a prece por nós e depois compartilhando com nossos irmãos através das vibrações, tá? Cada um do seu jeitinho, se acomodando e elevando esse fio com nossa fé, com nosso amor ao Pai Maior, ao Mestre Jesus e essa equipe maravilhosa a trabalhar, nos guiar e nos fortalecer a cada dia. Pedimos, Pai, como estamos sentindo agora, que nos banhe com cada palavra que hoje nos fortificou, que a energia venha a envolver a cada parte de nós. Nosso espírito, nossa matéria, seja fortificada em sua luz, em seu amparo. Que a dor mental, a dor física, possa ser substituída por nossa esperança. Que possa envolver ao nosso lar, a cada cantinho, aos nossos familiares, pessoas que queremos bem, em nosso cotidiano, que possam ser abraçadas, harmonizando nossa mente e nossos pensamentos, para que possamos ouvir os ensinamentos de Jesus e os conselhos de nossos irmãos. Energizados e fortificados, que possamos dividir agora, imaginando uma energia imensa, do tamanho da eternidade, que nosso Pai representa, em sua benevolência e justiça, direcionando aos nossos irmãos. Aqueles que conhecemos e são mais próximos, que rapidamente vêm em nossas mentes agora, que estão passando pela dor, que possam ser abraçados, que suas mentes sejam direcionadas a sentir a presença do Mestre e a coragem de tentar a mais um dia. Nesse caminho, como foi ilustrado na palestra de hoje, que é tão difícil, mas que foi para nos recordar o quão somos fortes e podemos carregar esses fardos e aprender com eles.
as pessoas que são um pouco mais distantes, que possam ser abraçadas, aqueles que estão, às vezes, ao nosso lado, às vezes um pouco mais longe e desconhecemos, que sejam abraçados e direcionamos ao nosso planeta, que nesse momento precisa desse abraço e ser direcionado à esperança de a cada dia que o sol nasce. E nesse caminho, lembremos da nossa união e fortificar a nossa tentativa da reforma íntima e assim viver em sociedade, lembrando de amar ao próximo, como estamos agora tentando amar a nós mesmos. Que a gratidão esteja em nossas mãos a cada dia, em nossos passos, em nosso cotidiano. Hoje e sempre, que semana que vem possamos estar aqui para mais palavras do Mestre e do Evangelho. Gratidão hoje e sempre.